Bom, eu fiquei aqui com a incumbência de falar um pouquinho de estratégia da holding. E eu precisaria dizer, na verdade, o Marcelo já falou bastante, né? O ano passado eu reforcei muito e eu não consigo deixar de reforçar que a nossa estratégia principal é de atrair e manter os talentos que a gente tem trabalhando no grupo, né? E aí a gente teve uma moleza histórica, né? Que a gente teve a oportunidade, nessas aquisições que foram feitas desses últimos anos, de atrair e trazer junto com as aquisições um pool de talentos muito relevante, né? E que a gente teve a capacidade de manter e construir, baseado nesses alicerces, uma cultura própria, né? Uma cultura que traz qualidade de gente de fora, e mesmo para pessoas contratadas no mercado, é muito recorrente o feedback que as pessoas se sentem rapidamente em casa e rapidamente muito aceitas, uma cultura muito inclusiva, porque é uma cultura efetivamente feita de uma série de culturas, a cultura original da Cosan, produtora de açúcar e etanol, somada à cultura de ExxonMobil, da aquisição da Aécio Brasileira, somada à cultura da Shell na fusão com a Shell na criação da Raízen, somada à cultura da Comgás, somada à cultura ferroviária da LL, do time que veio antes para compor a Rumo. Então, assim, é um grupo de gente com qualidade, disciplina, eficiência, foco. Todas essas coisas são muito fortes no nosso dia a dia e eu tenho que reforçar todo ano que isso, para mim, é o core do que a gente faz. Outra coisa que eu acho que é uma maneira legal de estruturar a nossa estratégia, né? E eu acho que hoje está se falando muito lá fora, falando muito do tal do ESG, né? E a gente aqui tem 3 importantes métricas que a gente olha em tudo que a gente faz, né? A gente não olha do ponto de vista da métrica para o negócio, mas os nossos negócios são muito alinhados com esses temas, que são temas hoje cada vez mais muito caros a investidores, especialmente investidores lá de fora, mas que, de alguma forma, são agendas importantes da Cosan na holding, né? E aí eu vou, mais uma vez, repetir, porque eu falo isso todo ano, a história da gente cuidar das pessoas, né? Cuidar de que todo mundo volte para casa com todos os dedos da mão, depois de trabalhar um dia na Cosan, né? E eu acho que isso é uma característica que parece, às vezes, um mantra, mas, de novo, vou falar, repetir aqui, para mim é uma maneira muito boa de você olhar uma companhia e ver se ela tem a capacidade de evitar as coisas que ela quer evitar, como desperdício, como vazamentos, como outras coisas assim, e está também acidentes maiores, menos graves e mais graves. E a gente vê que acidentes podem ser de proporções dramáticas, inclusive para os investidores. Então, assim, essa cultura é muito importante quando você pensa num portfólio de longo prazo, quando você pensa que você quer perpetuar uma companhia, né? Isso a gente tem como um dado muito forte. O Nelson estava comentando aqui, assim, Comgás deu uma escorregadinha, teve 3 torções de perna, cachorro que pega leiturista, etc. Tudo isso, de alguma forma, são coisas que tem que olhar, né? Tem que olhar seriamente, tem que olhar porque, de novo, coisas pequenas podem causar consequências graves, grandes, mas a nossa capacidade de evitar coisas que a gente não quer que aconteça, por menor que seja, é uma medida muito boa para o investidor numa holding perceber se o negócio está sendo bem feito, se o negócio está sendo bem gerido. Outro tema que eu acho que é legal colocar, e a gente vai cada vez mais ter relatórios mostrando isso, é o impacto positivo do que o que a gente faz tem para o meio ambiente. Isso, na origem da companhia, lá atrás, a gente falava muito mais, quando a companhia era uma empresa pura de produção de etanol e açúcar, e o etanol vinha muito nessa onda, etc. Mas o fato é que a gente produz de etanol o equivalente em termos de emissão a reduzir em 2,5 milhões de automóveis a frota. Então, assim, é muito relevante,
Né? 2,5 milhões é basicamente a venda anual, né, de veículos do país. Isso aí é o que remove de emissão a produção de etanol do grupo hoje. Né? No tema, na Rumo, por exemplo, aí é que eu coloquei um dado que é um fluxo do Mato Grosso, que é aproximadamente 1/3 do fluxo total em termos de TKU, mas só este fluxo ele remove também 1,5 milhão de toneladas de gás carbônico, que é o equivalente a 775 mil viagens de caminhão por ano. Né? Mais de 2.000 viagens por dia de caminhão removidos das estradas, evitando acidentes, emissões e outras coisas. Assim, é um dado relevante, é um dado que a gente tem algumas classes de investidor que focam basicamente nisso, olham muito nisso, que é uma maneira de olhar se a companhia está se preparando para o futuro, como alguém já comentou aqui. Isso é uma maneira de falar, olha, estamos sim, a gente está na linha de sustentabilidade ambiental no longo prazo no nosso portfólio. E o tema de governança, né? A gente coloca todo ano, a gente, em todos os negócios, a gente tem uma gestão absolutamente independente, é uma coisa que também é um mantra nosso, um jeito que a gente fez para poder gerir com uma complexidade de portfólio dessa, com eficiência e qualidade. A única maneira é cada um cuida do seu P&L. Né? Cada um faz os seus negócios e os negócios intragrupo são absolutamente em condições de mercado. Né? Então, obviamente, a Rumo é uma grande fornecedora de transporte para a Raízen, por exemplo. A Raízen fornece diesel para a Rumo, mas essa relação de mercado é feita absolutamente a preços de mercado e com concorrência real. Né? Efetivamente, a gente teve concorrentes da Raízen bidando para fornecer combustível para a Rumo, e a Raízen, obviamente, fez uma proposta a mercado melhor para poder ser escolhido. E então, assim, indo já uma conclusão, porque a ideia aqui é usar o tempo mais para o Q&A, a gente atravessou aqui um período não pouco desafiador, uma relevância de profundidade de crise no país, especialmente nos setores que a gente atua, ou não especialmente, mas também nos setores que a gente atua, muito grandes. Em 2015 e 2016, uma contração histórica única do nosso PIB, e com tudo isso, né, baseado nessa qualidade de portfólio, cultura, qualidade de gente, a gente atravessou esse maremoto muito bem. E eu precisaria dizer que a gente olha para o futuro com muito mais otimismo do que a gente olha para o passado. Eu acho que a gente está preparado para fazer muito mais nos próximos anos do que a gente fez nos últimos anos. A gente está muito mais em cima, assim, no ponto de vista de time, de gestão, de ativos e até financeiro, do que a gente esteve no passado. E a gente pode, portanto, aproveitar muito bem um potencial ciclo positivo da economia brasileira. E aí, finalizando um pouquinho, falando de cada negócio, porque na prática a estratégia nossa, como holding, é uma estratégia mais etérea. Né? A gente fala muito de gente, cultura, direcionamentos, etc. Mas os negócios, né? Não poderia ser diferente. No caso da Raízen Energia, a estratégia core é eficiência. É uma produtora de commodity, não tem nada mais importante do que ser o produtor mais eficiente, mais barato e com mais qualidade, obviamente, tentando trazer valores adicionais, como o Luiz falou bastante aqui, mas o core é ser mais eficiente. É produzir mais barato a tonelada de açúcar, o metro cúbico de etanol, o megawatt-hora de energia elétrica. No caso da combustíveis, assim, o core é consistência. A consistência em ter a melhor infraestrutura, a melhor qualidade de ativos para ter a melhor eficiência na qualidade de entrega e no custo logístico, aliado a uma consistência no nosso relacionamento e ter como centro o relacionamento do meu revendedor. O meu revendedor, o meu cliente,
é o centro da operação da Raízes Combustíveis. Tudo que a gente faz lá, a gente pensa se o revendedor, se o cliente está se beneficiando daquela ação e se ele tem valor naquela ação, né? Comgás, para mim, é a empresa certa, com o time certo, no setor certo, na hora certa. Na verdade, é uma companhia que está, no momento, absolutamente acertada no ponto de vista do relógio preciso, com um time fazendo um trabalho excepcional em qualidade de entrega de serviço, de expansão, e fazendo a expansão cada vez mais barata, com mais eficiência, com menos disruptura na região que está atuando, etc. Num setor que promete ser um grande setor de crescimento de energia no Brasil, com o que a gente vê na área de supply, como o Nelson estava falando, e como tendência de mercado por ser um combustível mais limpo. A Moove mantendo o pace da expansão geográfica, a gente fez um trabalho excepcional no país e a gente acha que isso é replicável em outros lugares, mundo afora. Tá? Então, assim, no final da história, agora a gente montou um footprint internacional bem relevante e agora é crescer nesse footprint como estratégia principal. E a Rumo, apesar vou até comentar um pouco a pergunta do Vinagre, mas assim, é uma companhia de crescimento. O Brasil tem um déficit de infraestrutura ferroviária histórico, brutal. Investimentos relevantes, muito dinheiro a ser investido com muito alto retorno. Isto é o grande ativo da Rumo. A gente lá atrás fez um plano de 5 anos, que foi praticamente entregue já, e que acabava, no final do ciclo, com menos investimento. A gente convergia para o investimento recorrente, que é abaixo de R$1 bilhão por ano. É algo, se eu não me engano, no plano era 930, uma coisa assim, que obviamente teria que ser inflacionado. Agora, isto está absolutamente em linha, não tem uma vírgula fora da linha. O que tem é muitas boas notícias adicionais que não estavam naquele plano, de investimentos que a gente pode fazer com alto retorno e baixo risco. E, portanto, a decisão correta um investidor de longo prazo é fazer esses investimentos. E isso está incorporado nesse guidance de longo prazo que foi colocado agora, né? Agora, lá atrás, a gente chegava no número de 4 bilhões e alguma coisa de EBITDA e estabilizava nesse número. Não é que o plano era estabilizar, o plano era entregar aquele ciclo, e aí aquele ciclo definia uma redução no investimento e se estabilizava com 3 bilhões e alguma coisa de geração de caixa líquida após investimento, né? Agora não. Agora a gente imagina que a gente até vai atingir esses 3 bilhões e alguma coisa de caixa líquido um pouco mais na frente, mas fazendo um investimento muito maior de crescimento e mantendo uma rampa bastante inclinada de crescimento de top line, de EBITDA e de resultado líquido após todos os impostos. Então, assim, a notícia é muito positiva. Eu até vi, eu até não sabia se o reflexo da ação era conversas aqui ou conversas em Brasília, porque no caso da Rumo a volatilidade tem vindo mais de Brasília do que dentro de casa. Mas eu te diria que esta companhia é a companhia que tem a trajetória mais clara que eu já vi na minha vida de crescimento com rentabilidade. E o que a gente precisa fazer é entregar com consistência essa trajetória. E, gente, o que eu tinha para falar era agora, vou chamar o Marcelo de volta aqui. O que eu tinha para falar agora era isso aqui. E, portanto, nossa MC Paula